Muito bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais um dia de vida. E aqui estamos para louvor e para glórias do nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, sabemos, né, que o ser humano procura respostas da onde ele veio, para onde ele vai e o que ele faz aqui nessa terra. Da onde nós viemos? Viemos da vontade de Deus. Para onde vamos? Vamos voltar para Deus. E qual é o nosso objetivo aqui nessa terra? Para que nascemos? Todo ser humano, todo, nasceu para adorar a Deus. E muitos, por não entender a dinâmica da vida, por não entender o propósito de Deus, murmuram, e é normal, é natural a pessoa sem conhecimento reclamar mesmo, porque ela nasce em um mundo, vem em meio ao pecado e ela fica perdida com as injustiças, porque ela vê, né, nasce, criança vai crescendo, aí principalmente crianças, né, que nascem como eu, como você, que nascemos na periferia, lugar aonde são exclusos de nós, são escondidos nossos direitos. E sabemos que eles aproveitam muito isso. Então o que acontece? A gente vê muita injustiça. A gente vê que alguns têm e outros não têm. Aí ficamos sem saber e reclamamos muitas vezes porque nascemos. Mas nós nascemos. Nascemos e viemos a esse mundo para adorar esse Deus e glorificar o nome dele na nossa vida. E no caminhar, conforme muita injustiça, se a gente não se revestir com toda a armadura de Deus, revestir totalmente para a vida, a gente fica querendo recuar, a gente fica querendo voltar para trás, a gente não quer ir adiante. E muitas das vezes é porque é falta de fé mesmo, né? E temos aí as adversidades que está aí para colocar as pessoas para baixo mesmo. E se você não olhar para o Criador da vida, não olhar para o Pai da humanidade, Pai da criação, que é o nosso Deus, você acaba ficando mesmo, olhando para trás, voltando para trás, e acaba vivendo dissolutamente. Na Bíblia tem o relato do filho pródigo. O filho pródigo, ele era filho de um homem muito rico, e ele quis o direito que é dele, da herança, quis a herança e foi esbanjar. E lá ele quebra a cara. Vamos ver? Abram comigo a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante, nos diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai:
Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e dir-lhe-ei. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Só até aqui. Então você veja. O filho quis a herança para ir conhecer e viver a vida. Que é o que muitas vezes, né, a gente passa por essa fase, a gente quer conhecer mesmo, a gente quer ir desfrutar a vida, porque a vida é uma batalha, uma luta. Em todos os setores, sempre foi luta, sempre será, para louvor e para glórias do nome de Jesus Cristo, até chegarmos na glória. Então, meu querido e minha querida irmã, você veja que esse jovem, ele saiu da fazenda, ele saiu da presença do pai com a sua parte da herança, e ele saiu com certeza com aquela alegria no coração. Agora eu vou gastar tudo, vou ter mulheres, vou viver do jeito que eu quero. Que é o que muita gente faz. Na verdade, hoje, o título desse vídeo é Não Pedir para Nascer. Porque muita gente não entende porque nasceu. Mas todos nós nascemos para adorar a Deus. Você não pediu para nascer, mas nasceu. E vai vencer. E você é aquele que, quando estava com dificuldade, foi para a casa do Pai, foi para uma congregação, foi para junto dos irmãos. E ali você cresceu, buscou. Deus cuidou de você. Deus te libertou de muitos males, tirou você do caminho errado.
do caminho da condenação. Aí você estava indo bem na presença do Pai, na casa do Pai. E de repente você quis a tua herança para ir esbanjar no mundo. Você quis sair, você cansou de ficar ali na presença do Pai, aonde estava ali sendo cuidado, e saiu da congregação, saiu de junto dos irmãos. E quando você sai, o diabo, você pensa que o diabo é burro, mas o diabo não é burro, não. O que ele mais quer é as pessoas longe da presença de Deus. Ele quer as pessoas longe da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Aí as pessoas saem e aparentemente saem, às vezes arrumam um emprego e vai trabalhando, e aí na cabeça dela ela coloca assim: poxa vida, eu saí, agora consegui um emprego. Eu saí e eu estou prosperando. Saí, tá vendo? Eu saí da congregação, saí de junto dos irmãos e agora minha vida tá dando certo, entre aspas, né? Isso é porque é uma falsa luz, é uma ilusão, é o diabo dando corda para te derrubar lá na frente. Você e muitos que estão presos agora, né, voltaram para trás e se prenderam novamente no jugo, no laço do inimigo, no laço do vício, no laço do adultério, no laço da idolatria. E lá no fundo você sabe que você precisa voltar para a casa do Pai. Você precisa estar junto com os irmãos. Você faz parte do céu. Você não faz parte da condenação. Você quer voltar, você não encontra forças, mas hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, você vai assistir esse vídeo, você vai encontrar força para voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai, para estar junto do Pai, fazendo a vontade do Pai. Porque o Pai está com os braços abertos. Veja na palavra, o Pai acolheu o filho sem perguntar nada. Quando o filho voltou, o Pai o recebeu de braços abertos. Deu a melhor roupa, colocou o anel no dedo dele, matou o melhor boi. Então, meu irmão, não fica nessa falsa luz, por mais que você esteja, porque esse filho demorou para ele cair a ficha, demorou, porque ele não pensa você que ele gastou a herança dele de um dia para o outro, não, durou tempo. Ele foi viver dissolutamente, gastando o dinheiro dele, achando, não, eu estou abençoado. Eu estou na bênção, eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Até que a terra onde ele estava passou por uma crise danada. E todos ali que estavam naquela terra, principalmente ele, acabou o dinheiro dele. Acabou a condição dele, ele foi cuidar de porco, né, de porcos. Ele foi ficar ali observando ele com fome, não tinha o que comer, querendo comer as bolotas dos porcos. Bolotas dos porcos deve ser, ou é a ração ou é a lavagem mesmo dos porcos. Porque não tinha mais o que comer, aí caiu a ficha dele. Ele falou que o jornaleiro, né, do meu pai, os jornaleiros do meu pai tem lá em abundância e eu aqui passando necessidade. Jornaleiros é os funcionários, né, os que estão ali dia a dia na fazenda, tomando conta, ali trabalhando para o pai dele. Então ele percebeu e voltou. Então, meu irmão, essa falsa luz vai te afastando de Deus, essa falsa bênção. A pessoa pensa que ela longe da casa do Pai, agora é que ela está prosperando, agora que ela está vencendo, agora é que ela vai poder fazer tudo. Isso é vontade da carne, que a nossa carne gosta mesmo. A nossa carne fica alegre quando a gente está longe de Deus. Quando a gente não quer mais fazer a vontade de Deus, nossa carne fica alegre. A gente tem aquela sensação de alegria. Mas isso não passa de vontades carnais, a qual nos leva à condenação. Que o que está preparado para aquele que está condenado, que é o diabo,
a besta, o falso profeta e o anticristo é o lago de fogo e enxofre. E ele, sabendo disso, ele quer levar o maior número possível com ele. Então, meu irmão e minha irmã, eu sei que hoje em dia está difícil congregar mesmo, está muito difícil. Tem muitos lugares que não passam de arapuca, que querem arrancar o couro das pessoas mesmo, querem viver na luxúria, né? Os líderes querem viver na luxúria, deram o passo maior que a perna, aí arranca o couro das ovelhas de Jesus, é o que nós estamos vendo. Não se vê outra coisa a não ser o comércio com os dons de Deus, com a palavra de Deus, um comércio mesmo, para enganar, se possível, os escolhidos de Deus. Mas não deixa você se enganar não, meu irmão. Você não lembra como era bom o tempo que você estava na casa do Pai, na presença do Pai, glorificando, adorando, louvando a Deus? Você não lembra que o tempo era maravilhoso? Você não lembra que você ficava o dia inteiro ali na congregação, ajudando os irmãos, evangelizando? Que coisa gostosa! E de repente, quando você estava lá todos os dias na casa do Pai, até você arrumar um emprego, né? Aí arrumou um emprego, aí começa, né? Você fica cansado, né? Trabalhou o dia inteiro, aí já começa a diminuir a frequência na casa do Pai. Ah, eu vou o dia que eu tiver de folga. Ah, eu vou só no domingo. Aí foi indo, foi esfriando. E hoje literalmente você não vai mais dia nenhum. Não encontrou, não tem mais forças, porque as conversas, né, dos amigos do trabalho, dos amigos da escola, dos amigos, entre aspas, né, amigos que querem te ver longe da presença de Deus, tem te enfraquecido, tem deixado você com dúvidas. Você já não sabe mais quem você é, se você é do céu, da terra, você é do céu. Continue olhando para Jesus. Continue crendo em Jesus. Meu querido, ontem eu estava conversando com meu irmão em Cristo humildão e a vossa esposa, a irmã Santinha, e nós estávamos conversando. E nós temos uma congregação, eu congrego com a minha esposa, a pastora Lúcia. Pastora Lúcia Andrade, que esse é o nome do Facebook dela, e o irmão Augusto Pereira, o nome do meu Facebook, a qual a gente transmite os nossos cultos pelo Facebook também. E eu estava ali com os irmãos, e eu falando, né, porque os irmãos, eles congregam com a gente e eles vê a dificuldade da igreja, porque igreja hoje, a congregação a igreja que fala a verdade, a igreja que prega a Bíblia como ela é, tem aqueles irmãos ali que são fiéis, mas são poucos. Porque o próprio Jesus já falou, muitos chamados e poucos escolhidos. Porque a gente não promete ilusão, a gente não troca os valores da palavra. A palavra de Deus veio nos orientar, nos manter firmes, nos manter no caminho para que venhamos ser salvos. A palavra de Deus não é para que eu seja rico, para que eu seja um empresário muito famoso, para que eu apareça. Não, a palavra de Deus é para que Jesus cresça na nossa vida e nós venhamos diminuir. E eu estava comentando com eles, porque a gente sabe as estratégias para encher a igreja. Se a gente quisesse usar essas estratégias, a gente usaria. Aí eles perguntou, então por que você não usa essas estratégias? Eu falei, eu não uso essas estratégias porque essas estratégias não são verdadeiras. E essas estratégias, o que elas fazem, sim, ela enche a igreja. Mas aí eu olhei para os dois e falei assim, adianta ganhar o mundo? Aí a Santinha já logo falou,
Não adianta ganhar o mundo e perder o principal, que é a salvação. Não adianta, meu irmão. Não adianta você ter bilhões na terra e ser condenado com Satanás, o falso profeta, a besta e o anticristo, e ir para o lado de fogo e enxofre. Não adianta nada. Essa vida que passa. Passando essa vida vem a verdadeira vida, que é a vida espiritual celestial com o Cristo ou lago de fogo e enxofre. Por isso aproveite a oportunidade agora que você está tendo e volte, meu querido, minha querida, volte para junto dos irmãos. Volte para a casa do Pai, para a casa de oração, para que você esteja aceso, esteja acesa novamente. Você reparou que você parou de ir, você esfriou, aí não foi mais, seu filho não foi, seu marido não foi mais. Você reparou que a tua esposa não foi mais depois que você parou de ir para a congregação? Você reparou que teus filhos não foram mais? E estão cada vez mais longe de Deus? Você reparou que você não foi mais e a tua casa virou uma bagunça, virou um lugar de contenda? E você sente falta daquela harmonia, daquela alegria? Você sente falta da presença do Senhor? Esse vazio que o ser humano tem, que ele tenta preencher com drogas, tenta preencher com sexo, tenta preencher com as coisas erradas desse mundo. Esse vazio só é preenchido por Deus. Não adianta drogas, não adianta nada. É por isso que nós estamos vendo as coisas aí tudo errada. As coisas erradas nos lugares das coisas certas, as coisas certas nos lugares das coisas erradas. A mentira sendo colocada no lugar da verdade e a verdade sendo colocada no lugar da mentira. Abra os teus olhos, meu irmão. Essa aparente felicidade que você está tendo aí, longe de Deus, é uma falsa luz. É uma luz mentirosa. É a corda que o diabo está dando para te enforcar. Lá na frente ele vai te enforcar se você não abrir os teus olhos, não vigiar e não voltar correndo para a casa do Pai, que é o seu lugar. Não voltar para a presença do Pai, que é ali que verdadeiramente você tem o alimento para se manter firme e forte. Alimento que é a palavra, que é a oração, que é ora, você fala e age, você faz para Deus. Você corre atrás das almas para Jesus. Não enterre seus talentos, você tem talentos, os teus dons. Lembra quando você tocava na casa do Pai? Lembra quando você louvava? Lembra quando você orava? Quanta gente você ganhou para Jesus e hoje você está aí longe de Jesus? Não perca mais tempo, meu querido e minha querida. Volte hoje, porque Deus ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor desta terra. Você vai viver o melhor dessa terra. É a palavra dele que nos promete. Ele nos prometeu, ele cumpre, ele é fiel para cumprir. E ele vai fazer na nossa vida. Tenha paciência, que muita gente não tem paciência de esperar a promessa de Deus, esperar o tempo de Deus. E acaba voltando para trás. Mas eu tenho certeza que você não vai ficar aí não, prostrado não. Após você ver esse vídeo, você vai se animar, vai levantar e vai ir para a casa do Pai em nome de Jesus. Vou até escolher um louvor para nós aqui, escolher um louvor para que a gente termine em nome de Jesus. Terminemos esse vídeo com honras e glórias para o nome de Jesus. Vamos lá, eu vou escolher fiel a mim.
Esse louvor é lindíssimo. E nós vamos, em nome de Jesus, louvar e engrandecer o nome de Jesus. Olha aí. Esse louvor eu ofereço para você, meu irmão e minha irmã. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Virou o cronômetro aqui do... Ah, não virou não. Eu que estou fazendo confusão. O cronômetro do relógio está certinho. Então, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Hoje é 6 de maio de 2018. Tenho certeza que você vai voltar para a casa do Pai, em nome de Jesus, e vai voltar, né, a ser aquela promessa. Tanto é que a palavra de Deus vai te reavivar, te fortalecer novamente. Aonde Deus diz que a glória da segunda casa é muito mais abundante do que a primeira. Você vai ser renovado, você vai ser fortalecido, você vai fazer mais do que você fazia. Deus vai te usar muito mais. Porque Jesus é a verdadeira luz. Jesus. Não é essa falsa luz aí que o diabo dá, essa aparente convicção de que você está feliz longe da casa de Deus. Não. Isso é uma vontade, é uma falsa luz. Uma luz a qual o diabo dá e a carne fica aparentemente feliz. Mas lá no fundo, lá dentro de você, você sabe que Deus é fiel e vai cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. E que você precisa, lá no fundo você sabe que você precisa estar junto dos irmãos, junto da congregação, junto do Pai, nos pés do Pai, adorando o Pai. Que Ele mais do que ninguém quer te acolher, quer te dar roupas novas, colocar um anel no seu dedo e falar: esse é o meu filho amado. Esse eu amo. Esse eu escolhi para mim. Esse vai ser verdadeiramente o herdeiro dos céus. Esse é o herdeiro da minha principal bênção, da minha principal promessa, que é ser salvo e morar com o meu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá certo, meu queridão e minha queridona? Não perca mais o seu tempo. Quero me alegrar mesmo se o dinheiro me faltar. E na presença de Deus a gente é assim mesmo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você fica alegre, você fica ali cheio de alegria verdadeira, de vontade de fazer a vontade de Deus. Fiel a mim, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Meu querido e minha querida, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Não perca mais o seu tempo, não longe da casa de Deus. Volta agora, em nome de Jesus. Volta para a casa do Pai, a presença do Pai. Volta, em nome de Jesus, para a presença junto com os irmãos, para a presença dos irmãos, para que Deus te use cada vez mais e mais. O diabo fica louco quando ele ouve isso. Mesmo que a gente não mereça, Deus permanece fiel. O diabo não aguenta essa parte. Mesmo que ainda nós não mereçamos, Deus permanece fiel. Tá certo, meu amado irmão, minha amada irmã? E Ele te escolheu, Ele te amou primeiro, Ele quer ver você na presença do Pai. Fiquem na paz do Senhor Jesus.